Já estamos de volta com o nosso balanço geral e já estamos de volta recebendo aqui o escritor José Pedro de Araújo Filho, o Araujinho, como é carinhosamente conhecido por todos, é presidutrense e está aqui com a gente para falar um pouco sobre o seu novo livro, Viajando do Curador a Presidente Dutra, História, Personalidades e Fatos. Esse livro vai ser lançado amanhã, a partir das 18h30, também conhecido como 6h30 da tarde, ali na Câmara Municipal da cidade de Presidente Dutra. Você é o convidado todo especial já a comparecer até a Câmara Municipal a partir das 18h30 para prestigiar esse momento tão importante para a cultura aqui do município de Presidente Dutra. Araújo, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente hoje, falando um pouco sobre a sua história e sobre a história de Presidente Dutra. Boa tarde. Boa tarde, Léo. Muito obrigado. Pode botar o microfone. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui, Léo, com vocês. E sempre que preciso, pode me convidar, que eu gosto muito de aparecer aqui para os meus conterrâneos, que o meu objetivo é estimular os novos historiadores para que eles peguem esse barco espião na unha, como se dizia antigamente, e dê continuidade a escrever a história desse município que é tão bonita, que é tão instigante para todos nós. E aqui a gente tem um novo livro, né? Uma segunda edição, revista atualizada e também, vamos dizer, como disse ali o nosso amigo, quase que duplicada, né? Da versão anterior. E aqui é Viajando de Curador a Presidente Dutra. Muitas histórias a gente pode encontrar aqui, né, Araújo? É verdade. Um amigo que não sabia que o nome do nosso presidente Dutra anteriormente havia sido curador, que aliás eu acho mais palatável, inclusive, eu gosto muito de chamar a nossa região aqui de curador. Ele dizia, mas por que viajando do curador a Presidente Dutra? Fica longe uma cidade da outra? Eu digo, não, essa viagem é só no tempo. Nós fazemos uma viagem no tempo ao contar a história da nossa comunidade, que começou com o nome de Santa Maria, e depois passou a Curador, e logo, anos depois, já município criado, começou a ser chamado de Presidente Dutra. O livro, Léo, é uma continuidade, é uma continuação do primeiro exemplar lançado, né? Mas nós temos muitas coisas novas, a ponto desse livro vir aumentado em mais de 200 páginas com relação à sua edição anterior. E com o tempo a gente vai juntando, já são mais de 12 anos, 13 anos que eu fiz o lançamento aqui na cidade do nosso primeiro exemplar. E de lá para cá eu venho juntando informações, tendo acesso a novas informações sobre a fundação desse município, sobre a colonização especificamente. Eu tinha uma curiosidade imensa, eu acredito que muita gente tem também, assim como eu, de saber quem foram os primeiros. Sim. Porque nós sabemos da história do curador, né, que muitos distorcem, dizem que era um branco não sei de onde, um cearense, e que eu acredito que tenha sido realmente um curandeiro, um índio. Eu encontrei vestígios da existência desse índio. Na verdade, o nome desse cidadão, que está contado aqui no livro, era Capitão José Curador. Certo. E ele era o líder de uma tribo, ele era o chefe dessa tribo. Eu tive uma dificuldade grande de aceitar essa informação, porque todos os historiadores são unânimes em afirmar que aqui nessa região só os canelas, só os timbiras habitavam. Sim. Né, que os Guajajara, que são inimigos históricos dos timbiras, eles tinham medo e não ocupavam isso aqui. E eu tirei a prova dessa coisa, que não é verdade, porque esse capitão José Curador era um Guajajara. E estava aqui na então, região. Essa informação não consta do primeiro livro, essa informação está aqui. E assim foram muitas. Por exemplo, o nome da primeira pessoa, por exemplo, que adquiriu as terras aqui, que primeiro situou uma propriedade aqui,
Esse sim, o cearense, e ele trouxe toda a família, era um sujeito que ficou muito conhecido. Na época da independência do Brasil, ele lutou a favor dos brasileiros aqui pelo Maranhão, lutou também na Guerra da Balaiada, ele era um coronel comandante das tropas. Sim. Então esse sujeito tinha uma importância imensa e não aparecia em nenhum lugar, em nenhum livro, o nome dessa pessoa. Ele já consta nesse segundo exemplar, e consta inclusive documentos, né, da sua lavra, ele reclamando a posse dessas áreas, dessas que chamavam data de Sesmaria, né, que eram áreas equivalentes a 12 mil hectares cada Sim. uma. E cada uma ficou, por exemplo, a data Santa Maria, que foi a primeira, e essa ficava no nome dele. Ela hoje é a Fazenda Santa Maria, que é um bairro aqui da cidade de Presidente Dutra, né? Então, ali foi a primeira propriedade instalada aqui no município. Então, o primeiro cidadão, esse cearense, esse comandante militar, era o dono dessa propriedade aí. E os parentes dele, sobrinho, genro, data Jacoca, data Bom Sucesso e outras mais, ficaram todos em nome da família. Ele requereu isso porque ganhou pela luta travada contra os balaios. olha Ganhou só. essas terras aqui. Então, pessoas sabiam até que existia esse homem, mas não sabia profundamente quem era, como que isso aconteceu, e tudo isso tá aqui nesse livro agora. Exatamente, ele está nessa nova versão. Eu conto a história de como isso se deu, como que eles conheceram essa terra, né? Através de uma estrada que ele foi contratado para abrir. Isso eu estou falando de 1838, 1837, 1838. Ele foi contratado para abrir essa estrada do rio Itapecuru até a foz aqui do Rio Flores. Sim. Né? Essa estrada de ligação. E aí ele ficou conhecendo essas terras aqui, se encantou com elas e requereu essas terras para ele. Foi um visionário, né? Foi. Foi um visionário. Aqui também, como na primeira edição, neste livro também encontramos falando sobre a história do santo padroeiro aqui da cidade de Presidente Também. Dutra. Eu tenho um capítulo destinado só à religião, né? E que conta a história, inclusive, de como essa nossa catedral foi, a nossa igreja, que eu chamo uma catedral porque ela é muito bonita. Sim. E considero uma das mais bonitas do interior por onde eu passei. Olha que eu passei em muitos interiores, eu conheço o Piauí praticamente inteiro. E eu não sei se pelo amor à minha terra, mas eu considero uma das mais bonitas igrejas que eu vi. Então essa história está contada aí, como se deu, quem construiu, qual o ano que ela aconteceu, como foi que esses capuchinhos trouxeram esse material para cá. É uma história que eu gosto muito, essa história da religião, e também dos evangélicos, né? Certo. No mesmo capítulo conta também a história dos evangélicos, que foi a primeira pessoa a fazer a sua conversão aqui, né? Era um missionário canadense, sediado em Barra do Corda, e que fazia essas longas viagens de animal, passava 2 meses fora da família, fazendo a divulgação do evangelho aí nessas comunidades interioranas. E aqui era uma cidade muito pequena, mas não tinha um só evangelizado. Certo. E essa primeira convertida, por coincidência, é minha tia, era irmã da minha mãe. Olha só, faz parte da família, né? Exatamente. Araujinho, eu folheando aqui o seu livro, eu pude ver que, além de ser um livro histórico, de ter aqui diversas histórias de curador a Presidente Dutra, também é um livro ilustrativo, né? Existem aqui algumas ilustrações, inclusive fotos bem antigas aqui do nosso município, né? Eu tenho umas fotos aí que eu considero as mais antigas. As mais antigas elas foram feitas em 1928, naquele tempo que ter uma máquina era um negócio fantástico. Foi no dia da passagem do governador Magalhães de Almeida aqui pelo município. Ele estava indo inaugurar umas estradas, ele era um militar, era um homem muito voluntarioso. E ele passou por aqui, isso era a segunda vez, mas ele trouxe o irmão dele, que era deputado federal, que era o Arthur Magalhães, andava com ele, andava com a câmera registrando
a passagem dele pelos locais, a inauguração das estradas, tal. E ele fez essas fotos daqui, que eu considero as primeiras fotos do curador. Eu, pelo menos, não vi nada anterior a isso. Todo o material que eu encontrei nas minhas pesquisas nesse mar de 12 anos, são as fotos mais antigas, de 1928. Então, essas fotos elas estão no livro. E no nosso blog também tem algumas outras que eu não coloquei aqui, também dessa mesma época. Araujinho, o que a gente pode ver nesse livro de mais de 200 folhas, como você bem mencionou... Está dando quase 600 aí agora. Quase 600 folhas agora. Olha 576, mais precisamente. Olha só, gente. O anterior que era um pouco menos, né? O anterior tinha 380 e alguma coisa. E esse aqui agora quase 600. Esse quase 600, Então aqui a gente viu que tem informações fundamentadas, muitas informações, e creio eu que aqui, para você ter essas informações, para passar para todos os leitores, você teve que se aprofundar muito nessa história. E eu queria saber por onde você andou, por onde você fez todas essas pesquisas para chegar até esse livro. Léo, eu posso até começar dizendo que na verdade, eu não sou um historiador de profissional, digamos assim. Certo. Eu não tenho uma formação em história, eu sou engenheiro agrônomo. Certo? Mas um dia eu gosto muito de escrever crônicas e até romances. Eu tenho 3 ou 4, acho que 4 romances digitais publicados no site da Amazon. E eu gosto de escrever sobre crônicas e sobre essa ficção, porque a gente tira tudo da cabeça, não preciso sair de nada. No máximo que eu faço uma pesquisa rápida na internet para não falar besteira, né? E coisa. Fazer um livro de história é uma outra coisa completamente diferente, né? Aí é mão na massa mesmo, é se dedicar a isso. E eu fui desafiado pelo meu irmão, pelo Jonatas. Um dia a gente estava na casa dele, a gente estava lá com alguns amigos, e a gente estava tomando algumas, já estava mais animado. Esse irmão aí é o homem da Complage, viu? Então ele... Seu irmão, já recebi aqui, é o proprietário da Complast aqui da cidade de Presidente Isso, é o proprietário Dutra, da Complast, é um dos patrocinadores aí desse livro. Certo. Então ele desafiou, disse, rapaz, olha, a história do nosso município está se perdendo, as pessoas estão morrendo. E você é uma pessoa que gosta muito de ler sobre isso, gosta muito de... Olha, mas ler uma coisa, escrever é outra, muito diferente. Eu vou depender de muito... Eu estava ainda em plena atividade profissional, Sim. Viajando muito. Na época, coincidência, eu estava como superintendente do INCRA do Piauí, e muita responsabilidade. Chegava em casa depois das 8 horas da noite, todos os dias, era uma correria. Mas ele me lançou o desafio, ele e os outros amigos que estavam lá. Ele disse, se você fizer o livro, eu publico. Eu ajudo a publicar o livro. Arrumo os patrocinadores para a gente publicar. E isso é uma outra história que eu gostaria até de contar no final. Certo. Então, eu comecei, depois eu me arrependi, liguei para ele. Disse, rapaz, eu não tenho condição de fazer isso, rapaz. É muito trabalho. Eu comecei a dar uma pesquisada aqui e tem muita história fantasiosa. Tem muita história fantasiosa aqui. Então, se conta muita história que não tem fundo nenhum de verdade. Eu tenho uma certa base para dizer isso, porque a minha avó, que morou aqui 100 anos aqui no município, ela faleceu com exatamente 100 anos, ela contava essas histórias de como ela chegou aqui, que só tinha 27 casinhas todas de palha, essa coisa toda, né? E essa coisa foi me despertando. Eu sempre perguntava para ela e para minha tia Felicinha, para minha mãe também, meu tio Bazu, que está chegando também aos 100 anos agora. E eu tinha essa curiosidade. E ele sabia disso, que eu era curioso. E daí ele ter me lançado esse desafio. Então, eu parti para isso, mas realmente uma luta dura. Em São Luís eu passava semanas lá mergulhado no arquivo público, levantando informações. Requer realmente muita atenção e muito tempo, né? Muito tempo. Fui a Caxias, fui a Barra do Corda, né? Todas as bibliotecas para ali, Timon, de coisa, eu passei dias ali procurando ver o que eu encontrava ali. E para ser sincero para você, aonde eu encontrei menos documento foi aqui. Olha só. A prefeitura do nosso município, ela não tinha a guarda desses documentos, eles estavam extraviados. Conversando depois, já esse ano, com o Afonso Celso ali,
ele me disse, rapaz, nós recuperamos uma parte desses documentos, eles estão hoje guardados num departamento lá da prefeitura. Então, para mim, foi uma novidade espetacular, porque esse material estava todo extraviado. Olha só. Toda a história do município estava praticamente perdida. Aqui, por exemplo, o presidente da Câmara na época, que era o Raimundo Nava, é meu primo, me franqueou os livros de ata, e eu folheei livro por livro, foi se aprofundando. Fotocopiei algumas partes que eu achava importante, fiz isso. Tinha na época uma pessoa fazendo a digitalização desses dados também. Eu não sei se esses CDs ainda estão com a câmera, mas o fato é que demandou muita mão de obra. Tinha dias, passava semanas procurando informação nova e não encontrava, você cai num desânimo, não tem como continuar isso. Mas quando você encontra um caminho, um veio só, aquele te desperta o entusiasmo novamente e você se dedica de novo e senta lá no computador. A minha mulher teve que ter muita paciência comigo, né? Porque eu passei muitos dias isolado dela lá no meu escritório, só mexendo com essas informações. Infelizmente, está aqui o resultado disso. Eu espero que as pessoas se dediquem, deem uma olhada para ver como é que as pessoas construíram isso aqui a partir do zero, uma região de difícil acesso, como eu costumo dizer. Sim. Sem um rio navegável, as pessoas passavam pelo Itapecuru lá em cima, ou pelo Mearim para cá, abaixo. E isso aqui era um meio que não era transitado aqui, não tinha ninguém conhecia vieram isso. Aqui para desbravar tudo isso. Pois é. E amanhã, a partir das 18h30, vai ter o lançamento dessa história, Viajando do Curador a Presidente Dutra. Ali no auditório da Câmara Municipal de Presidente Dutra, você mais uma vez é o convidado todo especial para participar desse momento, e pode ter certeza que aqui neste livro você vai tirar todas as suas dúvidas e também vai enriquecer aí de muita história e conhecer a real história da cidade de Presidente Dutra. Agora falar um pouco, Araujinho, desses patrocinadores, das pessoas que realmente acreditaram, né, nesse trabalho. Pois é, desde a primeira edição, essas pessoas eles estão nos acompanhando. Realmente é uma situação, eu acredito que única. Eu vou dizer para você por que eu estou falando isso. Eu tenho um amigo que é da cidade de Barras, no Piauí. Barras é uma cidade histórica, que é chamada de a terra dos governadores, porque muitos governadores saíram de lá. E dos marechais também, porque muitos marechais saíram de lá. Gente, inclusive, que governou outros estados, Amazonas, o Acre e outros estados mais, saíram de Barras, ou seja, é uma cidade histórica, tem uma academia de letras lá. Olha só. E ele lançou um livro contando com o patrocínio desse pessoal. E ele não conseguiu. Ele teve que arcar, fez empréstimo para poder lançar, para editar o livro dele. Então, é uma surpresa quando eu digo para todos, quando me perguntam, como é que você faz isso? Eu digo, olha, eu tenho, em Presidente Dutra, eu não tive eu não tive dificuldades para fazer isso. Porque tem um grupo de abnegados, de pessoas preocupadas com a história do município e não deixar que ela caia no esquecimento, e essas pessoas, tanto na primeira vez, né, quanto na segunda, eles estão nos patrocinando, né? Estão nos apoiando. Eu não vou dizer que eu não gastei dinheiro do meu bolso, porque eu fiz muitas viagens, eu passava semanas em São Luís, como eu te falei. E essas despesas todas saíram do meu bolso. Mas a edição do livro em si foi bancada pelos meus patrocinadores. Né? A minha colaboração aí, vamos dizer que em termos de 1/3 do valor, o resto tudo foi bancado por eles. Então, a Complast, que é do Jonatas e da Wilana, Jonatas Araújo e Wilana. A Superforte, que é a empresa do Arão Barros. Certo. De caixa d'água, as piscinas e mais uma loja espetacular que ele possui ali na BR. A Gastro, também é de outro parente, de outro primo. É uma clínica em São Luís, né, que na hora que eu falei com ele estava também prontidão, né? Prontidão. Ele substituiu o irmão, que fechou a empresa dele, né, meu irmão caçula, o Josélio.
que foi patrocinador do primeiro livro. Dessa Certo. vez, agora, sim, a empresa, o Elian, o doutor Elian Barros, substituiu. A Construtores, né, do Zezinho e da Hilarilda, também estão desde o primeiro exemplar. O Audiolá, do prefeito Raimundinho, na primeira edição ele não era nem político. Tá? Mas já Alguém ajudou. pode dizer, mas é político. Na primeira edição ele não era político. E bancou aqui a clínica, a Nossa Senhora da Vitória, que é do Dr. Orlando Pinto e da Caritas de Guadalupe, também desde o primeiro. E logo quando lançamos o primeiro, eu encontrei com ele na rua, lá na porta, eu ia saindo de casa, ele ia passando, parou. Ele disse, quando for lançar outra coisa sobre a cidade, pode me procurar, que eu estou disposto a participar. Então, Isso é muito assim, para você ver o nível da... E o Paulo Sérgio, da nossa Autopeças, Falcão, né? Também está com a gente desde o primeiro. Então, praticamente, com exceção da Algasto, todos os outros estavam conosco na primeira e da Superforte também. A Superforte aconteceu, inclusive, um caso interessante, que quando eu fui conversar com o Arão Barros, ele me disse, eu pensei que você não ia me convidar dessa vez. Então, para você ver o nível dos patrocinadores desse livro. Né? Um pessoal com uma vontade tremenda. A gente sabe das dificuldades que o comércio atravessa em alguns momentos, eles têm que dosar despesas que fazem, mas para isso eles foram completamente unânimes em ajudar o projeto, que é o de resgatar a história e de manter escrita para que os que vêm depois possam saber que dificuldades os nossos passaram para erigir a cidade que nós temos hoje. É como você bem falou, são pessoas que acreditam, pessoas que não querem deixar a história de Presidente Dutra morrer, a cultura morrer, porque isso que é cultura, isso é cultura, isso é totalmente cultura, e com certeza amanhã vamos estar lá também, fazendo toda a cobertura desse momento especial, vamos acompanhar de perto o lançamento desse grande livro. Já quero parabenizar você mais uma vez pela iniciativa, parabenizar você pelo belíssimo trabalho e agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, levando para a população que nos acompanha um pouco do que eles vão encontrar nesse maravilhoso livro. Muito obrigado, Araujinho. Eu que agradeço. Eu acompanho muito o trabalho de vocês lá em Teresina, inclusive as suas transmissões esportivas. Muito obrigado. Eu acho muito interessante. Eu estou em contato com o meu município todos os dias, Léo. Certo. Minha mulher chega na sala e eu estou no YouTube lá procurando informações aqui, agora mesmo vendo diariamente as notícias de vocês sobre o alargamento da Avenida José Olavo Sampaio. Isso para mim é o meu pão de cada dia, acompanhar o que acontece aqui. E vocês são exatamente essas pessoas que estão colocando essas informações dentro da minha casa, lá em Teresina, já que eu, infelizmente, não posso estar aqui quando gostaria de estar, como gostaria de estar também. Isso é muito bom. Eu te agradeço pelo convite. Muito obrigado mais uma vez. E nós estamos aqui, gente. Esse bate-papo com o Araujinho, que amanhã vamos lançar esse livro, Viajando do Curador a Presidente Dutra. História, personalidade e fotos. Você, mais uma vez, é um convidado todo especial a partir das 18h30 no auditório da Câmara Municipal aqui da cidade de Presidente Dutra. Convidamos você para, além de acompanhar o lançamento, adquirir também esse maravilhoso livro para você conhecer um pouco sobre essa grande história aqui do município de Presidente Dutra. Mais uma vez, agradecer a você, agradecer a todos que estão acompanhando a gente, as pessoas que estavam ansiosos por esse lançamento, muitas pessoas já esperando aí a segunda edição das histórias aqui de Presidente Dutra, e amanhã vocês vão poder receber aqui esse maravilhoso livro. Mais uma vez, muito obrigado, Araujinho, muito obrigado ao nosso amigo também que está aqui com a gente, está nos bastidores, nosso amigo Afonso, veio aqui acompanhando o Araujinho, aquele abraço todo especial de todos que fazem aqui a TV Cidade, que fazem o Sistema Portal, que fazem o Balanço Geral.